Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouco sobre a economia dos Estados Unidos. É o trabalho de estudos, o seu planejamento de estudos do NEJA 301. Eu sou Orlando Otero, professor de Geografia da Secretaria Estadual de Educação. Qual é a fórmula, qual é o motivo dos Estados Unidos serem essa potência econômica, industrial, militar ao longo do tempo? Isso não é de hoje, isso aí é uma história que nós temos que rever desde os tempos da colonização. A hegemonia econômica, ou seja, o domínio econômico dos Estados Unidos no mundo, tá, apresentou vários fatores. Um dos principais fatores, o início de tudo, foi com relação à colonização de povoamento. Eles tiveram um tipo de colonização que as pessoas, quando se dirigiram para os Estados Unidos, elas não foram para explorar os Estados Unidos, elas foram para morar, porque no mundo havia as perseguições religiosas, onde grandes quantidades de irlandeses, ingleses, se saem do seu país e vão se dirigir para os Estados Unidos. E aonde eles se localizaram? Eles foram para uma região chamada região Nordeste dos Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos Americanos, praticamente bem próximo dos Montes Apalaches. Então, uma situação foi com relação ao tipo de colonização, a colonização de povoamento. Uma outra circunstância foi justamente que aonde eles se posicionaram eram locais de terras férteis, um volume de água muito bom e havia uma montanha que logo após a Revolução Industrial foi muito utilizada. Essa montanha são os Montes Apalaches, que são muito ricos em ferro e carvão. E ferro e carvão, quando se juntam os dois, se produz o aço. E o aço é a matéria-prima básica para a confecção dos produtos da indústria. A siderúrgica, que é a indústria que produz aço, ela é denominada indústria de base. Então, com o passar do tempo, os Estados Unidos participaram das duas grandes guerras. Tá? E, em nenhum momento, o território dos Estados Unidos foi atacado durante essas duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Na Segunda Guerra Mundial, o único local que os Estados Unidos receberam um ataque foi a base militar de Pearl Harbor, que fica, no caso, nas Ilhas Havaianas, na região do Havaí. De resto, em nenhum momento o continente dos Estados Unidos, o país Estados Unidos, foi atacado. Então, eles não tiveram suas indústrias destruídas, não tiveram suas cidades destruídas. Então, eles trabalhavam a pleno vapor. Nesse momento, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram como fornecedor de armas e suprimentos para os países da Europa que estavam em guerra. Então, eles conseguiram manter sua economia aos níveis de produção muito elevados, e com isso, os países em guerra, tendo que comprar esses equipamentos, tendo que comprar esses suprimentos, começaram a ter desvantagens econômicas. E com isso, a economia americana foi guardando dinheiro, foi acumulando capitais, e com isso se tornou essa grande potência. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam destruídos pelo combate, porque a guerra se deu justamente no continente europeu. Então, os Estados Unidos tiveram uma grande participação com relação à reconstrução da Europa. Então, eles emprestaram dinheiro, que foi o famoso Plano Marshall, enviaram dinheiro para a Europa, reconstruíram a Europa. Só que o único local, um dos poucos locais que tinham para se comprar os produtos, maquinário, equipamentos, que iam recompor a industrialização europeia, é nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tiveram um crescimento muito grande, muito elevado com relação a esse fornecimento de dinheiro. Então, com isso, os Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, se consolidam como sendo essa grande potência industrial e essa grande potência econômica que eles são. Então, são vários fatores ao longo do tempo que fizeram com que eles se tornassem essa potência econômica, e eles realmente dominam tanto no setor econômico quanto no setor militar. Eles mantêm uma hegemonia, eles mantêm um domínio territorial sobre o mundo. Geopoliticamente falando, são eles que mandam no planeta Terra.
ok? Então, vamos agora fazer um raio-x dos setores econômicos dos Estados Unidos. Bem, no setor econômico, destaque para uma agricultura mecanizada e altamente produtiva e rentável, utilizando-se da engenharia genética, fazendo do país o primeiro produtor mundial de produtos transgênicos. Então, os produtos transgênicos são produtos geneticamente modificados. Como assim? Tá? São produtos que são mais resistentes a pragas, são produtos que aumentam a produtividade, então eles fazem com que essa produção de alimentos seja uma grande produção. Tanto é que os Estados Unidos ele figura entre um dos países que detém a maior produção de alimentos do mundo, pela ordem: China, Índia, Estados Unidos e o Brasil. Então, esses são as grandes potências agrícolas dos Estados Unidos, do mundo. Tá? E os Estados Unidos é uma grande potência agrícola. E como é que é organizada a agricultura dos Estados Unidos? Ela é altamente mecanizada, recebe uma grande tecnologia, tem mais máquinas do campo do que pessoas. Tá? A população de trabalhadores do setor primário, que é o setor da agricultura, da pesca, da caça, da coleta de frutos, é muito pequena em relação aos demais setores, terciário, comércio e o setor industrial. Tá? Então, a agricultura americana ela se organiza em belts. O que são belts? Belts são cinturões agrícolas. A palavra significa cinturões agrícolas. Então, nós temos aqui, por exemplo, na região dos Grandes Lagos, onde existe a maior concentração de população e a maior parte da indústria dos Estados Unidos e do Canadá, concentra-se uma produção de leite, tá? Que é justamente para fornecer laticínios, que são, no caso, queijo, manteiga, requeijão, esse tipo, todos os produtos derivados do leite. E temos aqui o cinturão chamado cinturão verde, tá? O cinturão agrícola verde, que vai produzir hortifrutigranjeiros para abastecer as grandes cidades dos Estados Unidos que se encontram nessa faixa aqui, nessa coloração. Depois nós temos o Corn Belt, que é justamente o milho, tá? E às vezes também se plantam, no caso, a soja, milho e soja. O Corn Belt está localizado nessa região aqui. E o milho, gente, a soja, é base de ração animal para dar para aves e para suínos. Tá? Então, esse Corn Belt, lógico que ele é utilizado também para o consumo humano, mas quando se produz em grandes quantidades milho e grandes quantidades soja, o objetivo é abastecer as granjas, abastecer, no caso, a produção da pecuária, principalmente de aves e de suínos. Depois nós temos as culturas costeiras tropicais, cana-de-açúcar e laranja. Os Estados Unidos têm uma região subtropical, parecido com o clima do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, porque logo aqui, onde está minha seta, é o Trópico de Câncer. E essa região aqui é uma das regiões mais quentes em termos de clima tropical do que o norte temperado dos Estados Unidos. Então, aqui nós teremos culturas como laranja e como cana-de-açúcar. Tá? A laranja também vai ser encontrada na Califórnia também, mas são culturas do tipo tropical. Então, essa região aqui, chamado Golfo do México, que é a Flórida, região aqui do Tennessee, Mississippi, a região do Texas, é uma região costeira, uma grande região produtora de frutos tropicais. Depois nós temos aqui o Rust Belt, que é o cinturão do trigo. Tá? Então, o cinturão do trigo, vocês sabem que é a base para a fabricação de pães, massas, biscoitos. Então, é um alimento fundamental e os Estados Unidos é um dos grandes produtores de trigo. Ele disputa com a China e o Canadá essa posição. Então, nós temos aqui, essa região aqui, que é o Rust Belt, o produtor do trigo. Tá? É para vocês terem uma noção, todas essas áreas aqui são cinturões, elas são organizadas economicamente, todos os esforços para esses tipos de cultura. Então, aqui pode-se produzir uma ou outra cultura, mas a vocação dos cinturões é para produzir aqueles alimentos, aqueles bens, aqueles gênios que são destinados justamente tanto ao consumo interno quanto para a exportação, levando em consideração que a economia americana ela trabalha muito para o abastecimento interno, pouco exportado, só se exporta o excedente. Eles têm uma vocação de produzir para atender os mercados internos. O Cotton Belt, que é a matéria-prima, é o cinturão do algodão. O Cotton Belt está nessa região aqui. Ó. E os Estados Unidos disputa com o Brasil o domínio da produção de algodão. Então, essa região aqui, qual é o objetivo do algodão?
O objetivo do algodão é fornecer matéria-prima para a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, que vai abastecer essas indústrias de roupas e derivados de roupas, justamente para abastecer as sociedades humanas. Então, aqui é o Cotton Belt. Depois nós temos aqui a fruticultura irrigada. Essa região aqui é uma região semiárida, uma região que apresenta desertos, tá? Então aqui nós temos o Rio Sacramento e o Rio São Joaquim, tá? Localizado nessa região aqui, que nós vamos ter uma cultura irrigada, ou seja, principalmente de frutas que precisam, de uma certa forma, de pouca água, como, por exemplo, a laranja, o melão, melancia, limões, ou seja, frutas que apresentam essa característica, geralmente nessa categoria de frutas cítricas, uvas, ok? Então, essa é a chamada fruticultura irrigada. E a pecuária extensiva? Pecuária extensiva, toda essa região. O que é a pecuária extensiva? A pecuária extensiva é quando o gado ele é criado solto, ele é criado para corte, ele não é confinado. O que é um gado confinado? Um gado confinado é quando ele fica estabulado, é quando ele fica, no caso, guardado, tá? Na fazenda. Ele não fica perdido na fazenda, teoricamente falando. Ele sai de manhã, pega um sol, volta e dorme no estábulo, como se fosse uma estrebaria. Ok? Então, esse tipo de pecuária chama-se pecuária intensiva, que é a pecuária do leite. Esse tipo de pecuária intensiva, ela se localiza aqui nessa região do cinturão do leite, tá? Nessa região aqui, a pecuária extensiva, ou seja, o gado ele é criado solto, ele é criado, no caso, sem estar estabulado. O gado é criado na fazenda e o objetivo desse tipo de pecuária é para o corte, é para o abate, para o fornecimento de carne para, no caso, os centros consumidores. Diga-se de passagem que os Estados Unidos têm o segundo ou terceiro maior rebanho do planeta. Por que eu falo segundo e terceiro? Porque o primeiro é a Índia, devido à questão da vaca e do boi serem animais sagrados para a religião hinduísta. E os Estados Unidos, eles disputam com o Brasil a segunda posição. Tem anos que o Brasil é o segundo colocado, tem anos que os Estados Unidos são o segundo colocado. Então, eles disputam, no caso, esse domínio com relação à quantidade de gado bovino que existe. Vamos colocar aí que os Estados Unidos sejam o terceiro, o Brasil seja o segundo colocado em quantidade de cabeças de gado. Então, isso aqui é um perfil da estrutura agrícola dos Estados Unidos. Lembrando a vocês que os Estados Unidos é uma grande potência agrícola. Eles têm justamente um tipo de agricultura mecanizada formada em cinturões, chamados belts, na qual eu acabei de descrever para vocês. Agora vamos dar uma olhada agora com relação ao setor secundário. O setor secundário é o setor industrial. O setor secundário ele trabalha com a transformação da matéria-prima em um produto acabado ou semi-acabado. E a industrialização americana é uma industrialização tradicional, desde a época praticamente da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra, ela atravessou o Canal da Mancha, que é a geografia que separa a Inglaterra da França, e começou a se espalhar pela Europa, vieram também máquinas, vieram também essa vocação industrial e veio para os Estados Unidos, em torno de 1800, por aí. Então, os Estados Unidos se tornaram uma grande potência industrial. E para onde vieram as indústrias? Tá? Essa região aqui é a região mais industrializada dos Estados Unidos, região dos lagos, que faz fronteira com o Canadá, a região do nordeste dos Estados Unidos e a região do meio oeste. Então, essa região aqui é chamada de Manufacturing Belt, ou seja, cinturão da indústria. É aqui onde tem as indústrias tradicionais, é onde a parte mais industrializada do planeta, onde iniciou-se toda a vocação industrial. Por que isso? Porque nessa região aqui, vou mostrar a vocês aqui no mapa anterior, existe uma montanha chamada de Montes Apalaches, tá? Essa região aqui dos Montes Apalaches, ela é riquíssima em ferro e carvão. Então, essas jazidas minerais foram fornecidas para justamente essas áreas, tanto da região dos Grandes Lagos quanto o nordeste dos Estados Unidos. Então, ferro mais carvão é igual a aço. Então, aqui se tornou-se a base da industrialização dos Estados Unidos, por ser uma área mais antiga e justamente por ser uma área onde nós encontramos boa parte de todas as indústrias dos Estados Unidos.
Na década de 70, tá, devido ao custo de produção, no próprio Estados Unidos, observaram que havia necessidade de expansão dessa industrialização. Então, esse Manufacturing Belt foi diminuindo seus investimentos e começaram a passar os investimentos para a parte sul dos Estados Unidos, que nós chamamos de Sun Belt. Sun Belt significa o cinturão do Sol. Porque essas áreas aqui, em relação ao Nordeste dos Estados Unidos, apresentam uma mão de obra mais barata e apresentam uma mão de obra especializada. Tá? É como se o trabalhador aqui fosse mais barato, então eles fazem o seguinte, eles migram seus investimentos, migram suas indústrias para onde? Para o sul, para o sudeste e para a costa oeste dos Estados Unidos. Então, o sul e o sudeste apresentam grande importância econômica em relação ao setor industrial, com a presença Belt. Aqui é o sudeste, aqui é o sul e aqui é a costa oeste. Então, quais foram as indústrias que foram instaladas ali? Setor aeroespacial em Houston, no Texas. Aqui, Houston, tá? Aqui é uma das centros de comando da NASA. Em Miami é onde se lança Cabo Canaveral, onde se lança os foguetes. Também tem a base Edward, na Califórnia. Então, essa região aqui, ela recebe investimentos de tecnologia de ponta, como o setor aeroespacial, como o setor da informática, da microeletrônica. Então, setor aeroespacial em Houston, Texas, agropecuária apresenta a criação de bovinos de corte, Texas e produções condicionadas pelo clima com temperaturas elevadas, culturas tropicais como algodão, Cotton Belt, cotton significa algodão, cana, cítricos e Fruit Belt, destaque para a laranja. Essa região aqui também é uma região em que encontramos muito petróleo, região do Texas. Tanto nós temos a Texaco. Texaco significa Texas Company. Tá? Então, essa região do Golfo do México, que é o Texas, Novo México, um pouquinho, mas basicamente Texas, nós encontramos uma grande exploração de petróleo. Exploração de petróleo no México e Texas, que levou ao desenvolvimento de setores petrolíferos e petroquímicos. O turismo destaca-se como importante fonte de renda. Então, esse Sun Belt, ele começou a ter importância, por quê? Porque o Manufacturing Belt começou a ter problemas de produção, porque o custo de produção era elevado, então uma forma de baratear o custo de produção e com uma mão de obra especializada, transferiram boa parte de suas indústrias para o sul e sudeste e costa oeste, e aí formou-se o cinturão do Sol, que é o setor mais industrializado e industrialização recente. Isso data mais ou menos dos anos de 1970 para cá. Com essa transferência de tecnologia, capital e grandes incentivos governamentais, nós temos um setor chamado Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? O Vale do Silício, essa região aqui que vai de São Francisco a São José, as margens, basicamente, da Bahia de São Francisco, é uma área com alta produção no setor de informática. É onde nós encontramos a Google, Facebook, o IBM, a Apple, a Microsoft, ou seja, todos os ramos da informática e dos setores acoplados à informática, microeletrônica, processadores, câmeras digitais, tudo que vocês possam, programas de computador, indústrias que fabricam esse tipo de equipamento, se localizam aqui. Chama-se Vale do Silício. Por que recebe essa nomenclatura? O termo original, em inglês, Silicon Valley, traduzido como Vale do Silício, está situado na Califórnia, Estados Unidos. A região está dominada pelo polo industrial e que concentra diversas empresas de tecnologia da informação, computação, entre outras. O local começou a se desenvolver nos anos 50, com o objetivo de gerar e fomentar inovações no campo científico e tecnológico. A maioria das empresas instaladas na região são do ramo da eletrônica, informática e componentes eletrônicos. O nome de silício é utilizado como homenagem ao próprio elemento químico, Si, que é a matéria-prima básica e de fundamental importância na produção da maior parte dos circuitos e chips eletrônicos. Então, por isso que recebe esse nome, Vale do Silício. Por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, as plataformas de informática, a matéria-prima, você sabe que todos os produtos, quando são fabricados, eles têm um componente mineral. Então, a principal matéria-prima nesse campo da informática, que os microprocessadores eles têm como matéria-prima, é o silício.
Então, os chips e os circuitos integrados, eles utilizam como matéria-prima para a sua produção o silício. Por isso que recebe esse nome Vale do Silício. É a região que apresenta alto grau de desenvolvimento tecnológico. Tá? Para vocês terem uma ideia, só para enfatizar, a plataforma digital Uber surgiu aqui no São Francisco. Tá? Vocês terem uma noção que hoje o iFood, Uber e vai por aí afora, essas plataformas digitais, tá? Elas surgiram justamente nesse ponto aqui, para vocês terem uma noção da importância, tá? Do Vale do Silício na economia mundial e nos Estados Unidos. Tá? Bem, gente, eu vou parar por aqui, ok? Espero que tenha dado uma visão boa com relação à tarefa desse mês de julho. Nós temos aqui uns exercícios, todos ligados ao assunto anterior, e ele vai funcionar mais como uma interpretação de textos. Eles foram retirados do texto e vocês vão fazer uma leitura do que foi apresentado, está sendo apresentado a vocês, e vocês vão responder no caderno de vocês e logo, logo vão me enviar, ok? Bem, gente, muito obrigado aí por tudo aí, tá? Fiquem bem e até a próxima.